que chocavam a gente iriam reduzir. Reduziu? Não. Aumentou. Pois é. Aumentou em uma proporção ainda mais esmagadora. Porque agora crimes parecidos vão ter inclusive, crimes diferentes vão ter inclusive penas semelhantes. Ao invés de eu cometer um crime mais leve, que a pena era menor, eu passo agora a extrapolar. Já que eu sei que você pode ir no mesmo nível, seja pequeno ou grande, eu vou logo para o grande. Então. Pois é. Mas é terrível isso. A questão do processo penal. Certo. Esses recursos e mais recursos, embargos infringentes de companhia limitada, que ficou famoso, não é? Porque o exemplo deveria vir de cima e não vem. Pois é, mas nesse caso, um detalhe. O único recurso efetivo do pessoal do mensalão, que ficou assim famoso, foi os embargos infringentes. Exatamente. Os embargos declaratórios seria apenas um processozinho preparatório para o outro recurso. Uma respirada, então, para que aquela pessoa possa se defender. E digo mais, esse processo demorou muito por culpa do próprio Supremo. O próprio relator demorou anos para se levar aquele processo para julgamento. Questão política, né? Questão política. Aí depois se põe o crédito na demora na defesa. Entendi. É uma situação que tem que ser vista. Esse país precisa ser revisto. Por exemplo, as nossas leis, se você olhar o Código Penal, que eu sei que está caduco, 1940, tem muitas coisas que aconteciam na época que não existe mais hoje, ou hoje acontece e naquela época nem se imaginava em se fazer. Enfim, é preciso uma revisão urgente desse Código Penal e diminuição drástica nesse processo penal, nessas... Claro, eu não quero aqui também que o inocente seja vencido ou seja dito que ele está culpado e vai embora. Por isso que nesse país a gente fala muito e debate e não concordar com a pena de morte. Em um país onde, infelizmente, existem algumas coisas que a gente sabe que são estranhas, só morreriam os pobres e os menos abastados. Enfim. Ou que tivesse azar de para aqueles crimes que realmente chegam a ser mais conhecidos. Sim, certo. Chocassem a sociedade. Aqueles crimes que chocam, esses crimes que chocam, o primeiro indivíduo que for trazido como um suspeito, mesmo que depois ele prove a sua inocência, ele vai ser tido como um culpado pelo resto da vida. É verdade. A questão dos menores, doutor Rodrigo, o menor, por exemplo, a discussão é que venha para 16 anos, porque 16 anos ele vota. Não é? Nós temos aí uma inversão de valores grande, que é essa discussão que a sociedade, inclusive, aí eu lhe quer pergunto, saber. Qual é o único ato de cidadão de um menor de 16 anos? Votar. Votar. Cidadania é votar. Mas ele consegue escolher, doutor Rodrigo, o presidente da República que vai comandar o país e ele não pode assumir as suas responsabilidades. Aí eu pergunto, ele realmente tem capacidade para isso? Mas por que votar? Uma questão eleitoreira, então? Questão eleitoreira. Porque se ele não tem discernimento de escolher o representante que vai tomar conta da sua vida, da minha e da sociedade, como é que ele não pode responder pelos seus atos infracionais? Como você mesmo trouxe, uma questão eleitoreira. A lei só existe para beneficiar uma classe, a classe política. Exatamente. Se você chegar, inclusive, em algumas localidades menos abastadas que a nossa, principalmente no nosso interior, nós encontramos muito isso, você encontra situações em que famílias votam em candidatos específicos. Ainda é o curral eleitoral. Entendi. O voto de cabresto, voto da troca de favores. Sim. E regiões que realmente têm vários filhos. Então é proveitoso que o menor vote. Agora, o menor pode, por exemplo, dirigir? Não pode. Não pode. Por que não pode dirigir? Eu, por exemplo, não me sentiria à vontade em ter menores de 16, de 14, de 12 anos no trânsito. Eu já fico meio temeroso com esses jovens que nós encontramos, que recebem as suas primeiras carteiras e que vão para as festas e costumam, inclusive, beber e dirigir. Verdade. São verdadeiros canhões assassinos contra a própria vida e contra também a vida dos outros, sem nada tem a ver com a irresponsabilidade deles, né? Nos Estados Unidos, a pena para qualquer que seja o jovem, eles independem, eles não fizeram nenhum grau de maior ou menor idade penal. Eles fazem o seguinte, dependendo do crime, o jovem responderá como qualquer outro cidadão. Será que no Brasil essa implantação não seria interessante? Aí eu volto a trazer para você aquele dado. Seria interessante jogar menores dentro do sistema prisional? Entendi. Seria interessante agora oficializarmos essa escola do crime para menores? Entendi. Então
Então, o senhor acha então que 16, 14, diminuindo a maioridade penal, nós não resolveríamos a situação da criminalidade? Não só não resolveríamos, como criaríamos um problema ainda maior, porque esses menores vão sair do sistema. Mas com que tipo de tratamento? Com que tipo de estudo? Vai haver uma ressociabilização? Os nossos adultos já não são ressociabilizados. Os nossos adultos, inclusive, estão num sistema que ainda é caótico. Muito caótico. Há alguns sopros de tentativas de melhorar? Por exemplo, posso citar aqui Alagoas. O projeto Começar de Novo, que inclusive é encabeçado aqui pelo desembargador Tutimé Zairan, que instaurou algumas empresas dentro do sistema prisional. O preso vai trabalhar dentro do sistema prisional. Ótimo, eu sou a favor de que ele trabalhe mesmo. A empresa tem alguns benefícios, Ótimo. O preso tem outros benefícios e esse preso vai ter uma probabilidade muito menor de, quando voltar à vida social, de voltar ao mundo do crime. Claro, porque ele já vai ter uma profissão, ou já tem um caminho, né? Já tem um caminho do norte. O que eu digo sempre, olha, os menores, nós fomos adolescentes e passamos por isso, estão com os hormônios ali à flor da pele, não é? Então precisam de atividades, precisam de um foco, de alguma coisa, já para que eles não pensem mais na criminalidade. Então, na verdade, pelo que nós estamos conversando aqui, o problema é mais complicado do que a gente imagina. Sem dúvida. Não é a mudança da maioridade penal, e sim a mudança das unidades onde recebem esses jovens, para que elas não estão cumprindo o seu papel. Essa é que é a verdade. Também. Estão falidas no país inteiro. São dois problemas sérios. O anterior e o posterior ao crime. Anterior no intuito de se trazer o jovem para o nosso lado, para o lado dos que não cometem crimes. E o segundo ponto é a própria instituição. Tem no site da Gazeta Web, inclusive, aquele que quiser olhar, vai ver com muita clareza uma inspeção que foi feita por juízes que estão trabalhando para o CNJ. Isso, certo. E constatou uma série de irregularidades. Não, quase 90% de coisas erradas. E pediram para que fossem corrigidas e até o momento não se corrigiram. Por isso que aconteceu o motim nesse final de semana e vai acontecer tantas vezes outras, né? Até se resolver o problema, serão vários e vários. Eu acho que eles precisam, aí é uma opinião minha, como comunicador, como cidadão, enfim, eu acho que é necessário. O senhor sai para trabalhar cedo, eu também saio, chego em casa 10 da noite, não fico agressivo, não fico louco, ao contrário, enobrece o trabalho, o dinamismo do dia a dia. Como é que você pode pegar um jovem ou um bandido, qualquer maioridade também, já mais velho, e colocá-lo numa cela 4x4 ou 4x2, 2x4, sei lá, enfim, onde cabem 10, tem 30, 50, uma amontoada de pessoas sem atividade ociosidade total, 24 horas, junto de quem matou, de quem assassinou. Eu roubei um iPad e estou com outro bandido que esquartejou a mãe, por exemplo. Muitas vezes não é nem um roubo, é um furto. Isso, exatamente. Às vezes é algo que você pode corrigir com tranquilidade. Com uma conversa, com um bom emprego, com uma intenção. Sim, exatamente. Ele acaba, um bom exemplo. Isso, mas ele acaba coagido, às vezes, pelos próprios colegas que estão lá, que dizem a ele, entre na quadrilha, senão você vai morrer quando sair daqui. Pois é. Aí agora nós estamos dando a saída. Nosso sistema para os menores não funciona, então vamos colocá-lo agora com os adultos, que é muito mais complicado. Ok. Eu posso até dar um exemplo também da questão dos menores. Certo. Não sei se você conhece a história do Roberto Carlos Souza, um dos maiores pedagogos do mundo. Hoje ele é tido como um dos 10 maiores pedagogos do mundo. Eu já ouvi falar, mas eu não estou bem a par do... Ele entrou no sistema quando a FEBEM ainda era uma escola pública para menores. Inclusive virou um filme, que eu recomendo para os telespectadores. Também, né? E a mudança de comportamento dele só surgiu quando uma pessoa passou a confiar nele e a buscar que ele melhorasse. Entendi. Um menino que tinha tudo para ser um bandido, um marginal, hoje enobrece o Brasil com... Levando a educação. E contando a sua história, dizendo que existe a luz no fim do túnel, né? Vamos dar... Tem alguém na linha? Alô? Bom dia. Bom dia. Alô? Tudo bem? Nós estamos tendo problemas, muita gente ligando e acaba congestionando. E a gente pede desculpas às pessoas, porque pode ser que a gente não consiga por conta da grande quantidade. Então. Alô? Alô?
Eu estou ouvindo, a pessoa está na linha. Você me ouve, companheiro? Alô? Alô, estou te ouvindo, tudo bem? Sim, tudo bem. Como tudo vai? Tudo bem. Querido, é o seguinte, esse assunto me interessa bastante. Claro. Que a gente está cansado. A gente, como cidadã, a gente não tem mais, assim, se sente à vontade no nosso direito de ir e vir. A bandidagem, os roubos, os assaltos, a violência, e esse código, meu querido, precisa mudar. Precisa haver, eu concordo quando o nosso advogado, admirei dele dizer aí, que a gente como um todo tem o nosso papel como sociedade, como entendeu? E então é o seguinte, mas acontece que é muita coisa, eles se sentem muita vontade, eles não estão ligando mais para nada, para eles matar, para eles é prazer, eles ainda dão risada da cara da gente. Então, querido, a gente quer mais uma mudança começando, concordo, já disse, como o nosso advogado falou, que precisa a gente como um todo, realmente, mas olha, eu vou lhe dizer, primeiramente, uma mudança no Código Penal, porque eles sabem que eles matam hoje, se prenderem amanhã, depois eles estão livres para cometer outros e mais outros. E quantas mães, meu querido, choram a morte dos seus filhos? E quantas famílias que os nossos policiais que andam aí na rua combatendo são mortos por bandidos? E a gente vê os direitos humanos, o Código Penal não muda, parecendo até que as pessoas estão acostumadas, meu querido. A gente não aguenta mais como sociedade, tá bem? Eu sou evangélica, querido, então eu oro muito a Deus pelas nossas autoridades, como um todo, em todo o nosso país. Porque diz lá em 1 Crônicas 17, 7:17, que se o povo que clama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, clamar, orar, buscar a minha face, eu sararei a sua terra e responderei às orações neste lugar. Então, querido, a gente como evangélico e como sociedade, a gente sofre, a gente está sofrendo, porque quando nossos filhos saem de casa, a gente diz: Senhor, em nome de Jesus, toma conta, leva em paz e traz de volta em paz. Oh, meu amado, pelo amor de Deus, a gente vê nossas autoridades parecendo até que são omissas. Nossas autoridades responsáveis, me referindo governos e assim por diante, entendeu? Então, era isso que eu tinha a dizer, querido. Obrigada por me ouvir e que eu possa desabafar esse sentimento tão profundo que não só eu, como toda a nossa sociedade clama por urgência no Código Penal, querido. Obrigado. Qual o nome da senhora, por favor? Caiu a ligação, desligado já, né? Bom, uma senhora, acabei não pegando o nome dela, mas uma senhora, você vê que é o desabafo da sociedade que nós comentávamos aqui. Ela, até por ser evangélica, tocou num assunto interessante, a falta de Deus, independente da religião, nas famílias. A dona Lourdes, né? A dona Lourdes, que ligou agora há pouco e fez o seu desabafo aí, e é importante que as pessoas liguem 3377-9097. O doutor Rodrigo ouvia atentamente aqui, inclusive balançando a cabeça, né, dona Lourdes, não é? Para que a gente possa trazer essa discussão à tona. Ela tocou nesse assunto.